Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje vou trazer para vocês o novo lançamento de Marcelo Quintanilha, Alimenta Estes Olhos. Né? Bom, Marcelo Quintanilha dispensa comentários, é o maior quadrinista brasileiro na atualidade, ganhou o prêmio lá em Angoulême, ganhou, sei lá, todos os prêmios que pode ter, como Escuta Formosa Márcia, e daí a editora Veneta aproveitou o hype, como é muito esperta, aproveitou o hype e lançou os álbuns que estavam esgotados. Cara, a Veneta mandou muito bem, Né? Aproveita o momento que o autor está em ascensão, ou tá lá no topo, ascensão não, né? Tá lá no topo e lança as obras que estavam esgotadas. Então aqui é o Sábado dos Meus Amores, o Almas Públicas e o Hi-Fi. O Hi-Fi tem algumas coisas novas, que foi lançado apenas digitalmente e tal, mas o Sábado dos Meus Amores e Almas Públicas, nossa, fazia muitos anos que não tinha, quer ver? Eles eram da Conrad ainda. O Almas Públicas que eu tenho aqui é da Conrad. Deixa eu até pegar aqui para ver a data que ele foi lançado, porque ele nunca mais foi... Ó, 2011. Então é um álbum que já tem aí 11 anos e que estava esgotado. Então, parabéns pro Rogério de Campos, pra editora Veneta, que criou esse Alimenta Esses Olhos, que é uma compilação desses 3 álbuns, né? Esses 3 álbuns, eles têm histórias que não são histórias curtas, são todas histórias curtas, né? Diferente da Márcia, diferente do Luz de Niterói, então, e eles são ao longo do tempo, né? Então a primeira história aqui é de 1993, né? Então 1993, aí tem história de 1995, tem história de 97, de 2000, de 2004, de 2009, de 2008, 2020, 2019, 2021. Então vai toda a produção dele de alguma maneira está aqui pontuada, né? O que tem algumas coisas super legais, porque você vê a mudança do artista, né? Você vai ver as obras mais antigas, como... Deixa eu pegar uma bem antiga aqui, como a Fealdade de Fabiano Gorila, por exemplo, mas deixa eu ver qual... Eu vou pegar o... Cadê? Fealdade 115. Aonde o Marcelo... Ó, ele colocava... Sabe, todos os entornos, fazia os locais, ele desenhava todos os fundos e tal, né? Tudo com muito esmero, tudo bem certinho. E aqui uma história mais recente, ó, na qual você tem mais cor, nem o balão tá certo, tá bem desenhado, nem o quadro está bem certinho e tal. Aí você vê a diferença entre isso aqui, ó, esse tipo de cenário e o tipo de cenário que ele veio a construir depois. Então, enxergar a mudança do artista, né, é muito bacana mesmo, ver a evolução dele, né? Claro que para ver a evolução mesmo, assim, você tem que dar uma olhada no prefácio, no sumário, né? Que no sumário tem as datas de cada uma das obras. Então você vai bater o olho, ah tá, esse aqui foi em 2000, ah tá, esse aqui foi em 97, ah tá, né? Então essa questão do realismo que vai, principalmente dos fundos, né? Que vai se perdendo, ou o Marcelo vai deixando para trás em prol da história, né? É bacana também que, como isso aqui é um relato que tem muitos anos, né, que perpassa muitos anos, você vê a própria condição do Brasil mudando, né? A brasilidade, porque o Marcelo Quintanilha é um cara que explora a brasilidade como ninguém. Ninguém no Brasil, acredito eu, explora a brasilidade tão bem quanto ele, nos tempos atuais, né? Lógico, a gente já teve Jorge Amado, a gente já teve Machado de Assis, ainda que Machado de Assis olhava mais para uma burguesia e tal, mas o olhar brasileiro atualmente, né, está aqui, né? E o Marcelo Quintanilha para mim, é o cara que mais bem retrata a brasilidade, né? E esse álbum aqui, ele mostra também como que o Brasil vai se mudando. Então
tem histórias muito intimistas e tem histórias mais abertas. No final, por exemplo, temos histórias mostrando o movimento bolsonarista, claramente. No começo você tem uma coisa que não tem nada a ver, mas que é o amor ao futebol, e a gente viu isso agora na Copa do Mundo, né? A gente estava com o Marcelo, ele veio fazer a turnê de divulgação desse álbum, né? E daí a gente entrevistou ele lá na Itiban e tal. E eu saí para almoçar com ele, inclusive o meu guarda-chuva, que era o filho único de mãe solteira, morreu nas mãos de Marcelo Quintanilha, que Deus o tenha no grande céu dos guarda-chuvas. E daí a gente começou a falar sobre a Copa do Mundo, porque aqui tem a história do Djalma, né? Que é de como o Djalma Branco perdeu o amigo em dia de jogo, que é uma história de 2001, que mostra o Djalma, que é esse cidadão aqui, ó, que ele faz tanta mandinga pro Flamengo ganhar, que assim, se ele sair da sala, o Flamengo perde. Se o chinelo tiver trocado, o Flamengo perde. Se não tiver 2 cervejas dentro da geladeira, em cima de uma folha do Jornal dos Esportes, geladas, o Flamengo vai perder. Então, assim, é a mandinga do futebol. Daí você vai assistir jogo da Copa, tava com meus sobrinhos aqui. Ah, não, eu não posso descruzar a perna, senão o Brasil perde o gol. Né? Não, senta aqui porque eu sentei aqui da outra vez e o Brasil ganhou. Sabe, essas coisas assim, que é muito brasileiro, muito brasileiro. E o Marcelo consegue colocar isso como ninguém, assim, né? A questão do sucesso, a questão dos esportes, a questão até de uma certa violência, né? A questão da intolerância. Cara, é muito legal. A questão da brasilidade, da matriz africana. Cara, o bicho é muito bom. Marcelo Quintanilha é muito bom, né? Então, os diálogos que ele faz, sabe? Ele faz diálogos tão incríveis, tão brasileiros. Assim, eu vejo esse diálogo quando eu falo com meus amigos, eu vejo esse diálogo na rua. Quando você pega um ônibus, você ouve as pessoas falando desse jeito, né? Tanto que uma das minhas maiores curiosidades, já perguntei para ele, mas é difícil para ter essa resposta, né? Eu perguntei, mas eu sabia que não teria uma resposta decente também. Como é que um gringo, um francês, consegue entender essa brasilidade, assim? Porque ele não tá aqui, ele não sabe como é, né? E a gente entende a brasilidade. E a forma como o Marcelo trata os diálogos, a pequenez da vida, sabe? Esse cotidiano, cara, é lindo. É lindo, é de uma profundidade e ao mesmo tempo tão raso. Né? Ele é profundo porque ali estão as pessoas do país. Mas ao mesmo tempo é um diálogo tipo, você viu o jogo do Madureira contra o Bangu ontem. E nesse diálogo raso você chega na profundeza do personagem, sabe? Isso é... Porra, Marcelo Quintanilha tem as manhas de escrever, tem as manhas de desenhar também. Como diria Sidney Guzman, ninguém desenha jogador de futebol melhor do que Marcelo Quintanilha. Ponto. Talvez seja pelo pai dele ter sido jogador. O Marcelo ama futebol. Eu tive a feliz oportunidade de assistir um jogo com ele, um jogo da França, e ele torcendo para a França. E não era contra o Brasil mesmo, porque, veja só, o Brasil saiu antes, não é? E assim, o cara empolgado, sabe? O cara curte futebol. Você vê que ele curte futebol. E isso transparece aqui também, né? Mesmo porque a brasilidade permeia o futebol, ou o futebol permeia muito da brasilidade. E, já que a gente está falando de brasilidade, não tem como se falar de Marcelo Quintanilha e de brasilidade e não lembrar desse disquinho aqui, o Trem das 11, do Demônios da Garoa, né? É aqui que tem Samba do Ernesto, Trem das 11, Prova de Carinho, sabe? São músicas que mostram a brasilidade, né? Mostram a brasilidade tanto quanto alimenta estes olhos do Marcelo Quintanilha. Então, uma boa trilha sonora. Claro que, já avisando, se você tiver o Spotify, existe uma trilha sonora para este álbum. Procura por Alimenta Estes Olhos, Marcelo Quintanilha, no Spotify, que tem uma trilha sonora, que foi o que o Marcelo escutou enquanto estava fazendo. Tem isso aí também. Como eu não tenho essa trilha sonora em disco físico, eu escolhi o Trem das 11
do Demônios da Garoa para mostrar para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Se você puder, compartilhe esse vídeo aí, se inscreve, aquelas coisas de sempre. Até mais.